Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito de um profeta que viveu mais ou menos 586, no ano de 586 a.C. Ele se chamava Abacuque e foi um profeta de Judá. Mas antes de começar, eu queria te pedir que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like, que você passasse esses vídeos para outras pessoas, que você nos ajudasse nesse propósito, porque isso incentiva muito a nossa intenção de evangelizar, de levar a mensagem do Senhor às pessoas que precisam de um conforto nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E eu já te agradeço porque eu sei que você vai me ajudar. Muito obrigada. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você pegasse ela e você abrisse no livro de Abacuque. Ele fica praticamente no final do Velho Testamento. Ele fica entre o livro de Sofonias e de Naum. Então vamos lá. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu sei que o meu Redentor vive. É lindo esse texto, você já deve ter ouvido falar dele. É um texto muito forte, porque deixa claro a fé de um homem em relação ao seu Deus, mesmo com todas as adversidades que ele estava vivendo. O que nós estamos passando hoje é algo muito peculiar, no sentido de ser uma avalanche de consequências de uma doença a nível mundial. É algo que nós estamos vivendo e não estamos isolados num só estado, num só país. É algo que está atormentando, que está amedrontando a toda a população mundial. E quando eu digo que é peculiar, porque se trata de algo que nós não sabemos o momento certo que irá acabar, nós não sabemos o que acontecerá, nós não sabemos o dia de amanhã em relação a toda essa problemática. É peculiar porque se trata de um vírus mortal, algo que nós estamos vivenciando sem uma expectativa de melhora, no sentido de que nós precisamos nos prevenir, nós precisamos nos isolar, nós precisamos ficar em quarentena por tempo indeterminado. É algo que está também trazendo muitos problemas psicológicos, emocionais, enfim. É algo realmente bem complicado. Eu queria deixar aqui com os irmãos esta mensagem. Abacuque foi um homem de muita fé, mas um homem também com um poder de visão muito grande. Um homem que se situou num lugar, numa época em Judá, onde as coisas estavam bem terríveis também, onde ele não via os injustos serem punidos, como nós vemos isso também nos dias de hoje. E isso aí é uma coisa que já está acontecendo já há muito tempo, é secular. Há milhares de anos nós não vemos realmente uma justiça sendo feita no sentido de punição em relação aos injustos, aqueles que promovem a discórdia, aqueles que promovem a guerra, aqueles que promovem a agonia do seu próximo. Raramente nós vemos essas punições realmente serem efetivas em relação a isso. Quando eu falo isso, eu estou me referindo também às sentenças humanas, à nossa justiça, que nem sempre age com vigor quando necessária. Na maioria dos casos nós vimos isso, nós vimos ainda que o perverso, por muito ainda, consegue se livrar da justiça. E isso é algo muito penoso, isso é algo que nos deixa realmente com revolta, porque não é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver que as coisas funcionem. Nós queremos ver realmente a justiça se manifestando. Nós queremos ver as autoridades se manifestando, mas a favor do cidadão de bem, a favor daqueles que procuram a paz, a favor daqueles que realmente querem ver um mundo melhor. E nós vemos realmente hoje uma coisa assim muito estranha acontecendo. As coisas realmente parecem que estão tomando
uma estrutura muito estranha no que diz respeito a isso. A manifestação do mal cada vez mais acelerada, as coisas que nós julgamos ser boas para o cidadão, parece-me que não estão surtindo muito efeito ou não estão acontecendo de fato. As pessoas ficando cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Esta pandemia está trazendo aspectos que nós já vimos há muitos anos atrás, décadas atrás, acontecendo novamente. Houve um período em que a miséria estava sendo combatida com muito vigor. Mas de uns anos para cá, nós estamos vendo um declínio muito grande no nosso país. Nós não podemos falar de cidadania, de agir de Deus, sem tocarmos em determinados assuntos, como esse, por exemplo. Porque esta também era a queixa de Abacuque há 586 anos atrás. Antes de Cristo. Isso soma aí uns 2.600 anos, mais ou menos. E você vê que de lá para cá as coisas vêm se repetindo. Acredito eu que nós vivemos sobre ciclos. Há ciclos que se fecham, ciclos que se abrem. E nós vemos imperando ainda, e às vezes com mais força e mais vigor, a injustiça no mundo. O que nós queremos é um mundo melhor, o que nós lutamos é para que as pessoas vivam melhor, é que as pessoas tenham acesso ao que há de melhor neste mundo, nesta terra. Mas a realidade é bem outra. E esta pandemia trazendo problemas sociais, problemas econômicos gravíssimos, irmãos, em todo o mundo, principalmente num país como o Brasil, onde o índice de desigualdade social é tremendo, onde as pessoas têm um salário muito baixo em relação ao custo de vida. Você que trabalha, você que é dona de casa, você que é pai de família, você sabe do que eu estou falando. E nós vemos isso cada vez mais forte e maior, vindo num patamar de aceleramento muito maior e às vezes eu acredito que incontrolável. E nós não estamos vendo nada a ser feito para melhorar isso. Nós não estamos vendo uma colaboração entre as nossas autoridades para que o cidadão de bem consiga sobreviver diante de uma pandemia, diante desta situação calamitosa que nós estamos vendo e vivendo. Eu estou querendo trazer esse assunto porque é fundamental que nós, como cidadãos, nos posicionemos neste momento e nos momentos que hão de vir. Abacuque vivia num mundo também assim. Naquele momento que ele estava vivendo, a maldade, a perversidade estava gigante sobre a terra. E ele, sendo um homem de fé, sendo um profeta, via as pessoas cada vez mais se amargurando, as pessoas cada vez mais se revoltando, os maus cada vez mais vivos e ativos na sua maldade. E os pequeninos, os menores, os desfavorecidos, cada vez mais miseravelmente sendo pisados por esses maiores. E é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos passando. Por isso, da nossa necessidade de olhar em redor para saber o que o nosso próximo está precisando, para saber o que podemos fazer por outras pessoas que estão em situações mais, vamos dizer assim, desfavorecidas que nós. Abacuque traz uma realidade atual para nós pensarmos, nós que somos a luz do mundo. Não se esqueça disso, que nós não estamos nesse mundo para não fazer nada. Nós estamos nesse mundo porque nós temos propósitos. Você tem propósito, eu tenho propósito, todos nós temos. Por mais que o seu propósito seja simplesmente criar a sua família, que já é algo maravilhoso. Mas se você acha que você tem um propósito maior, de ser uma pessoa que fará a diferença no seu meio social, na sua comunidade, por menor que ela seja, ou até mesmo na sua casa, na sua família, você tem que entender este processo que nós estamos vivendo e não se conformar. E não achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Se as pessoas estão falando para você que as coisas estão bem, que tudo está bem, não está. Nós não podemos ter essa visão hipócrita do que está acontecendo conosco, senão nós vamos nos igualar àquele que nós estamos falando aqui. Porque algo precisa melhorar, as coisas precisam melhorar, ao nosso redor precisa melhorar. Nós precisamos atentar para que nós não caiamos no descaso com o nosso próximo e com todo esse processo que nós estamos vivendo, que é político na maioria. Acredito eu que este momento talvez nunca tenha sido tão político como agora. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos analisar tudo o que está acontecendo e ver o que nós estamos fazendo, qual plantação nós estamos fazendo para que nós possamos receber a colheita. Porque tudo que nós plantarmos, o Senhor diz que nós colheremos. Então você tem que entender, irmãos, talvez as pessoas que mais me assistem são mulheres. E eu queria
te dizer que você como mulher, você como mãe, como esposa, como filha, você também tem esse dever de observar os dias difíceis que nós estamos vivendo e alertar a sua família no sentido de colocá-la ali, no altar do Senhor. Orar pela sua família. Mostrar para a sua família que cada vez mais nós precisamos estar atentos e apegados ao Senhor. Porque como nos tempos de Abacuque, ele foi o único que conseguiu responder a Abacuque. Ele foi o único que conseguiu dar esperanças a Abacuque, que é o nosso caso atual de hoje. Se há alguém que possa nos dar esperança, é, com certeza, o Senhor. Diante dessas palavras, talvez um pouco duras que eu estou te falando, eu quero te dizer, ao mesmo tempo, que nós precisamos cada vez mais nos apegar ao Senhor nesses dias difíceis. As autoridades talvez estejam fazendo aí algo que elas consideram ser o máximo em relação à população. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, mas isso já é um outro assunto. Porque estamos passando por este período turbulento. Estamos vendo as pessoas perderem seus empregos, perderem seu meio de vida, e nós estamos vendo pequenas ajudas, diria eu, até miseráveis, para que essas pessoas consigam sobreviver. Eu, sinceramente, não sei como, com tão pouco ajuda. Mas é nesse momento que nós precisamos nos organizar como igreja, nos organizar como comunidade, nos organizar para podermos atender a demanda das pessoas que necessitam. Eu sei que há muitas igrejas fazendo isso. Eu sei que há muitas pessoas se mexendo, pessoas que nem pertencem a nenhum núcleo religioso, mas têm no coração o desejo de ver o seu irmão, o seu próximo, sem fome, vivendo de uma maneira um pouco menos precária, mais digna neste momento que nós estamos passando. E eu queria te pedir isso, que você, se você tiver oportunidade, se você souber de pessoas que estão arrecadando alimentos, ajuda de qualquer maneira, que você se manifeste, que você ajude, que você faça algo pelo seu próximo nesse sentido. E coloque, não esqueça de colocar a sua família no altar do Senhor, de pedir para o Senhor proteger a sua casa, a sua família, de dizer para as pessoas que elas precisam se aproximar de Deus, porque Ele, o único realmente, que como disse a Abacuque, e diz a nós também, que Ele é a nossa única esperança neste momento. Nós vamos dar continuidade a este vídeo no próximo, porque senão ele vai ficar muito longo. E nós esperamos você no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo. Amém?